Aproveitando aqui a pergunta do Wellington Santos, se o RB cai ou não, vamos botar na tela aqui a Série A. Falar um pouquinho da tabela. Olha aqui, gente. Falando do RB, né, para responder a pergunta. O Red Bull Bragantino, né, tem 34 pontos, o Corinthians tem 32. Então segue na briga. A briga tá forte aqui também, né? E ainda mais do que a Série B, porque faltam mais rodadas. Faltam 8 rodadas aí para acabar a Série A, né? Então tem muito mais indefinições. Acho que o Atlético Goianiense é o único time que não dá indícios de que vai conseguir se recuperar. São 10 pontos em 8 jogos, é muito difícil, é surreal imaginar que o Atlético vai conseguir tirar essa vantagem. O Cuiabá, são 2 rodadas, né? De diferença. Mas também não imagino que o time vá dar essa escapada, essa melhorada, tá ligado? Atlético Paranaense, é surpreendente ver o Atlético aqui também. Então, assim, do Atlético pra cima, tem muito time que ainda tá nessa briga. Bicho, mas eu quero destacar aqui o Fluminense, sabe? É aquilo que eu falo, velho. 2 rodadas podem mudar tudo. O Fluminense tinha ali 3 derrotas seguidas. Ganhou 2 partidas. Olha onde veio parar o Fluminense. 11º lugar. Tá ligado? Se tivesse perdido essas 2, tava com 30. Era o 18º. Então vê como tá embolado aqui. Vê como tá embolado. O Atlético Paranaense até o Fluminense, que é do 11º até o 18º, são 8 times separados por 5 pontos. E o Atlético Paranaense ainda tem um jogo a menos, que é contra... Aí não sei, tem 2 jogos ainda atrasados, ó. Internacional, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e quem mais? Flamengo. Bom, então tem muitos times ainda que tem tem 2 jogos ainda pra fazer, né? E o Atlético, se ganhar esse jogo, pode vir pra 34, o que achata ainda mais essa parte da tabela, sabe? Então tá tudo muito indefinido. Acho que vai se arrastar até o finalzinho, sabe? Mas é aquele negócio, cara. Engatou aí 2 vitórias consecutivas, você já dá um salto na tabela, né? Nessa última rodada, por exemplo, o Fluminense ganhou uma partida e saiu de 33, ganhou 4 posições. Saiu da 15ª, foi pra 11ª. Então mostra aí como tá equilibrado aí, como tá uma briga grande contra o rebaixamento, né? Então tá daqui do Fluminense até o Atlético, tá todo mundo envolvidaço nessa briga. O Cuiabá precisa ainda dar uma melhorada, né? O Cuiabá é difícil que consiga brigar. É difícil que consiga brigar. Nessa próxima rodada, por exemplo, joga contra o Corinthians. É um duelo direto, jogando dentro de casa. E o Cuiabá pode aí diminuir essa diferença, essa vantagem. Mas, enfim, é muito difícil que o Cuiabá consiga uma sequência que faça ele brigar efetivamente contra o rebaixamento. Já aqui em cima a gente tem o Botafogo e o Palmeiras dando uma desgarrada já na tabela, né? O Fortaleza deu aquela tropeçada contra a equipe do Atlético. Sai na frente e aí depois com as expulsões o Atlético consegue um empate. Mas o Fortaleza também tem um gap grande aqui para o Flamengo. O Flamengo tem um jogo a menos, pode chegar a 54, mas mesmo assim o Fortaleza tem uma pontuação suave para o 5º colocado, que é o São Paulo, né? 6 pontos de vantagem ali. Fortaleza mantendo aí uma média de aproveitamento boa. Aí falamos isso na última live na terça-feira, né? Como o Fortaleza é eficiente, como é eficiente o departamento de futebol do Fortaleza, que tem a gente fez umas contas lá, o Fortaleza fica na parte de baixo da tabela em relação à folha salarial. E tem o 3º melhor time do campeonato, sabe? Então é impressionante o que faz o departamento de futebol da equipe do Fortaleza. Tem times que despejam muito mais dinheiro e que estão aqui brigando contra o rebaixamento. E o Fortaleza brigando aqui pela Libertadores, né? Na próxima rodada, o Fortaleza pode, jogando contra o Palmeiras, diminuir essa vantagem e torcer por um tropeço do Botafogo aí, colar de novo nos líderes do campeonato. É muito difícil porque joga contra o Palmeiras dentro da casa do Palmeiras, né? É complicado, mas segue aqui firme e forte nessa briga pelo G4.
E tô na torcida para o Fortaleza ganhar aí da equipe do Palmeiras e dar essa colada aqui no Palmeiras, né? E de quebra também manter a distância para os times fora do G4. Né? Então, importante aí demais. Mas vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Bom. Olho no Botafogo. Botafogo que tem aí Libertadores, né? Já meteu 5-0 ali, então acho que o jogo de volta o Botafogo pode até tirar o pé um pouco e focar no Campeonato Brasileiro. Acho que para o Botafogo o ideal é jogar com tudo que tem contra a equipe do Bragantino e poupar na Libertadores. O que é uma loucura, mas nunca na história um time que ganhou de 5-0 na semifinal não foi campeão. Eu vi essa estatística. Por exemplo, o Atlético Mineiro ganhou 3-0 e nunca um time que ganhou de 3-0 na semifinal foi eliminado no jogo de... Tipo, ganhou 3-0 na ida, nunca foi eliminado, né? Sempre se garantiu classificação. E o Botafogo que meteu 5, todos os times que na semifinal meteram 5-0 foram campeões da Libertadores. Então, pô, é muito difícil que o time do Peñarol consiga reverter mesmo o Botafogo. Se o Botafogo botar o time inteiro reserva, é difícil que o Peñarol consiga reverter. Não acho que o Botafogo vai inteiro reserva, mas pode poupar alguns jogadores aí. Pode jogar 100% aí focado no Campeonato Brasileiro e jogar suave na Libertadores, tá ligado? No jogo de volta. Mas enfim, velho. É isso aí, as brigas estão quase definidas, né? A gente tem aqui, ó, Flamengo e São Paulo, 51-50, e o Internacional 49. Acho que o Internacional é um time que entra efetivamente nessa briga aí pelo G4. São Paulo também quer uma vaguinha no G4, mas o Internacional vem numa fase melhor. O Internacional vem escalando mais a tabela, sabe? E foca só no Campeonato Brasileiro, assim como o São Paulo, mas o Internacional vem mais embalado. E o Flamengo tem a Copa do Brasil também aí, né? Que vai ser em novembro ali. Vai tirar um pouco do foco da equipe do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Mas aí o Flamengo tem esse duelo, né? Descendo um pouquinho mais aqui, a gente já vê o Cruzeiro. Porra, o Cruzeiro tem aí a Sul-Americana também, né? Daqui a pouco a gente fala sobre a Sul-Americana, mas ainda tá envolvido ali. E assim, o interesse do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro é ficar na frente do Atlético. Ficar na frente do Atlético. E o Atlético é alcançar o Cruzeiro. Eu acho que a única pretensão que eles têm hoje no campeonato é exatamente essa, um ficar na frente do outro. Porque o Atlético com 41 pontos é difícil que alcance aqui o Flamengo, e o Atlético tá na final da Libertadores e na final da Copa do Brasil. Então é o foco total deles nisso aí. Tá? E o Cruzeiro tá ali na semifinal da Sul-Americana, mas acho que quer garantir uma vaguinha na Libertadores aqui no Brasileiro também. E aí vai torcer pra... Claro, o Cruzeiro vai torcer pelo Flamengo ganhar a Copa do Brasil, porque ganha do Atlético, né? E não quer que o Atlético seja campeão nem fudendo. E vai torcer para o Botafogo ganhar a Libertadores para aumentar mais uma vaguinha, que aí viria para um G8, né? Então, seria interessante aí também para a equipe do Cruzeiro. Mas ainda tem a possibilidade de garantir uma vaga direta na Libertadores pela Sul-Americana se for campeão. Atlético e Vasco são aqueles times aí que estão lá no meio de tabela, nem briga por muita coisa mais. Acho que o Atlético só deve ter esse mínimo interesse aqui de ficar à frente do Cruzeiro, né? Mas o Atlético, já como eu venho falando há muito tempo, é um time que falta a consistência no Campeonato Brasileiro. Mas nas Copas, o time mostra muita força, né? E aí é isso. E daqui pra baixo, né? Vasco não briga por muita coisa, e a partir do Fluminense eu já imagino uma briga contra o rebaixamento. Essas pra mim são as brigas aí do Campeonato Brasileiro. O que é que vai acontecer? Eu não sou mãe de nada, não tenho nem como falar muita coisa, né? Mas enfim, a gente pode até fazer uma simulação aí nas próximas lives, né? Eu fiz uma simulação, fez sucesso lá no canal de cortes, viu? Mas enfim,